agradecer a presença de todos, já, né, antecipar, porque no final sempre é mais complicado, às vezes a gente esquece. E gostaria de apresentar o professor, o nosso professor da conferência de hoje, o professor Vinícius Berlendes Figueiredo. O professor Vinícius é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Tem uma larga experiência em filosofia, né? Porque o professor Vinícius já foi editor de revista como A Dois Pontos, já foi secretário-geral da Sociedade Crente Brasileira. O doutor Vinícius já foi presidente da UPOF, acho que foi antes do Edgar, não foi? Depois do Edgar, foi antes do Marcelo. Presidente da UPOF. O doutor Vinícius também acaba de cumprir uma missão na CAPES como coordenador de área de filosofia. Então, o coordenador de área, ele coordena todos os programas de filosofia, mestrado e doutorado no Brasil. Então, ele tem uma visão mais ampla, né, da caminhada da filosofia no Brasil e também da existência dos programas de filosofia. O professor Vinícius também é autor de alguns livros, entre eles aquele livro Filosofia, Temas e Percursos, que foi adotado pelo MEC para o ensino básico, ensino médio, não é isso? Foi uma longa tiragem dessa edição e é um livro muito utilizado pela educação básica, né, no ensino médio. O nome do livro é Filosofia, Temas e Percursos. Bom, o professor Vinícius tem vários artigos, mais de 20 artigos na área de filosofia moderna. A gente agradece a gentileza de nos presentear com a sua fala, a sua contribuição, para que a gente possa se situar no campo da filosofia, né, e qual seria o papel da filosofia na sociedade brasileira e como está, quais as políticas, né, que na atual conjuntura nós temos a respeito da existência da filosofia. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Minha palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do NIDO e dos colegas aqui do Departamento de Filosofia da Federal Caipira. Fico muito feliz de poder estar aqui, conversar com vocês. Comecei com um grupo de professores hoje pela manhã, foi muito interessante. Vejo que vocês têm um projeto de andamento e um projeto muito promissor. Espero que as coisas funcionem bem. E eu me comprometi um pouco, nos 2 meses, quando o livro me instigou a pensar em algum tema para falar com vocês, eu havia imaginado falar sobre fazer algumas considerações sobre a área de filosofia no Brasil. E eu havia pensado em me servir da experiência que tive como coordenador de área da filosofia para fazer algumas considerações que eu acho que poderiam ter interesse, né, na medida que isso ajuda um pouco a gente a inscrever as nossas atividades como professores, estudantes, pesquisadores, futuros professores, professores do ensino médio, no contexto mais amplo que é social, institucional, regional, que é o fazer filosofia no Brasil. Eu tinha pensado nisso. Eu ainda penso nisso, na verdade, mas eu mudei um pouco o rumo, eu mudei um pouco o enfoque. Eu havia pensado em fazer isso apresentando a vocês alguns números, algumas tabelas, e eu achei isso meio chato. Quer dizer, hoje, eu repensei a maneira de abordar um pouco essas questões, né? Mas pensei em fazê-lo de um modo um pouco arriscado. A chance de dar errado é grande, então essa coisa de ser filmada é meio complicada, porque está bem errado, não tem problema.
Eu pensei em fazer isso conversando com vocês sobre o que me parece ser a singularidade do que nós fazemos. Pensando um pouco naquilo que é a característica principal, a meu ver, da atividade filosófica. Algo que, portanto, está no horizonte dos cursos de filosofia, está no horizonte da boa parte das ideias que inspiram a organização de um curso, a graduação, a organização de um projeto de pós-graduação. Acho que boa parte das ideias do que nós podemos fazer no ensino médio, que acho que é um ponto comum à atividade filosófica como um todo, não apenas no Brasil, mas acho que é algo que também diz respeito aos nossos pares lá fora. Então, acho que eu gostaria de discutir a questão da filosofia no Brasil, mas por esse viés indireto, né, e procurando apresentar a vocês o que me parece um marco, uma singularidade, um traço que é propriamente filosófico da reflexão. Bom, para fazer isso, eu vou falar um pouco também da minha experiência como coordenador de área lá na CAPES. Como é que funciona a CAPES? A CAPES tem um conceito técnico-científico que reúne todas as áreas da ciência. Então tem lá engenharias, antropologia, ciências da vida 1, ciências da vida 2, ciências da vida 3, ciências da vida tem 4 áreas, muito amplo. Tem linguística, letras, agora acho que separou linguística e letras, enfim, filosofia é uma dessas áreas, né? Tem os colegas da química, da matemática, enfim, são 49 áreas que são representadas por coordenadores que juntos discutem o que seria a política para a pós-graduação brasileira. Então, é nesse fórum, que é um conceito técnico-científico, que se discute quais serão as diretrizes e quais serão os instrumentos para avaliar os programas de pós-graduação, de modo a induzir algumas tendências, inibir outras. Né? Então, é um espaço de política pública e de negociação entre as áreas, é bastante interessante. Bom, uma das coisas que apareceu nessa última avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil diz respeito à minha questão com vocês aqui, diz respeito à singularidade do que nós fazemos. E apareceu como? Vocês devem saber, uma das coisas muito valorizadas na CAPES, quer dizer, nas diretrizes de avaliação dos programas, é a produção científica. A produção científica é um dos itens principais para se avaliar um conjunto de professores que estão reunidos no programa. E essa avaliação científica ela é medida de que modo, geralmente? Pelo famoso Qualis periódico. O Qualis periódico nada mais é do que uma espécie de indexador de todas as revistas, todos os periódicos de cada uma das 49 áreas. Então, assim, você já deve ter ouvido falar dessa revista Nature, que acho que é uma revista voltada para o estudo da ciência, uma revista hiper prestigiada. Então, se algum pesquisador de um programa qualquer da área das ciências aplicadas publica um artigo na Nature, bom, isso prestigia o programa, isso é alguma coisa muito reconhecida, né? E assim como a Nature, tem outras revistas, cada uma das áreas tem lá as suas revistas que são muito qualificadas, a filosofia também tem as suas. Isso é elaborado em conjunto com pares, com professores, com pesquisadores da área de filosofia que definem lá, acertando e errando, né? Sempre, claro, com algum viés, mas fazem o quê? Fazem uma classificação dessas revistas. E essa classificação das revistas é o que permite pontuar a produção dos professores de cada programa. Quanto mais publicações os professores de um programa têm em boas revistas, mais qualificada é a produção desse programa.
Até aí, isso é assim, o normal, isso é meio que o senso comum lá do CTC, que reúne o coordenador da engenharia, da química, da matemática. Bom, a coisa começa a complicar quando a gente diz que, para nós, do Colégio de Humanidades, além dos periódicos, é preciso também avaliar o livro. E é disso que eu queria falar um pouco com vocês. É por aí que eu queria chegar naquilo que, a meu ver, singulariza o tipo de reflexão que a gente faz. A minha pergunta, eu queria que vocês guardassem essa referência à cápsula, e a avaliação, a negociação interna entre os coordenadores de área, porque no final dessa breve exposição, vou falar uns 40 minutos no máximo, eu vou voltar a isso. A minha pergunta é, por que, afinal de contas, nós temos que defender a relevância do livro em filosofia? E por que, afinal de contas, é tão difícil para os nossos colegas das ciências exatas e das ciências da vida compreenderem a importância do livro? Isso parece marcar uma diferença essencial entre o trabalho que se faz nas humanidades, e em especial na filosofia, do trabalho que se faz, por exemplo, nas ciências da vida ou nas ciências aplicadas, nas ciências puras. A importância do livro. E o que eu queria discutir um pouco com vocês, é por aí que eu vou arriscar falar da filosofia no Brasil, o que eu queria discutir um pouco com vocês é isso. Por que, afinal de contas, o livro é importante para nós? E por que, afinal de contas, o livro não é importante para eles? Alguém tem alguma ideia disso? É isso que eu queria tentar conversar um pouco com vocês. Bom, então começando esse discurso, essa abordagem, né? Começando pelo começo, a gente sabe, o livro tem uma história muito antiga no Ocidente, uma história que remonta à compilação da poesia homérica na Antiguidade, e que era uma tradição oral inicialmente, que depois foi compilada, como nem se sabe se Homero de fato existiu, se foram vários poetas, ou se afinal de contas houve de fato Homero. Né? A poesia homérica ela foi finalmente compilada, foi transcrita, e é isso que resultou na Odisseia e na Ilíada. Então, de um lado, do lado grego, digamos assim, a gente tem o livro lá no começo dessa história, através dessa compilação da poesia homérica, e, de outro lado, a gente tem a Bíblia, as Escrituras. Esses dois, por assim dizer, pilares da cultura no Ocidente. Né? De um lado, a cultura grega, que começa a se insinuar nesse período homérico, e, de outro lado, as Escrituras. Bom, a despeito desse começo muito longínquo, o livro, tal como nós o conhecemos, na forma que a gente conhece, ele surge apenas muito depois, lá pelo século XV, com a invenção genial do Gutenberg, que é o pai da imprensa moderna. A primeira obra produzida numa escala relativamente surpreendente foi a Bíblia de Gutenberg. Uma Bíblia que ele imprimiu na década de 1450 e que teve mais ou menos umas 200 cópias em papel. Cada uma delas com umas 1.200 páginas e com iluminuras. A gente tem aí uma imagem disso. Essa é uma página da Bíblia de Gutenberg, né, que contava com iluminuras feitas à mão. Sobreviveram mais ou menos. A imagem não está muito boa, mas dá uma ideia para vocês, é só isso que eu queria, né? Há mais ou menos uns 50 exemplares dessa primeira edição da Bíblia de Gutenberg da década de 1450. E só 21 desses exemplares estão conservados integralmente. Para vocês fazerem uma ideia,
O último exemplar desses que foi vendido em 78 por 2 milhões e 200 mil dólares. Uma coisa extraordinária. Hoje em dia se calcula que um preço de uma Bíblia de Gutenberg oscila entre 25 e 30 milhões de dólares, tanto elas não são mais vendidas. A Biblioteca Nacional tem uma Bíblia, não do Gutenberg, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, não do Gutenberg, tem uma Bíblia de dois colaboradores do Gutenberg, que é a obra mais valiosa da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, talvez seja a obra mais valiosa que nós temos aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do valor quase que místico que tem esse texto, né? Então, porque eu não estou fazendo propaganda do Gutenberg, só estou dizendo o seguinte: essa invenção do Gutenberg, ela mudou completamente o saber e a cultura do Ocidente. A primeira coisa que foi possibilitada por essa invenção genial do Gutenberg foi a divulgação, uma divulgação muito, muito ampla de textos da Antiguidade no Renascimento. O Renascimento, de algum modo, foi, tecnicamente pelo menos, possibilitado por essa invenção técnica do Gutenberg. Em seguida, o livro, já pensando o livro dessa forma mais familiar a nós, o livro como algo que nós conhecemos, que é familiar, não é um papiro, é um livro mesmo, ele foi decisivo para a reforma. A reforma que teve uma importância absolutamente decisiva na história do pensamento ocidental. Seria difícil imaginarmos como as religiões reformadas assumiriam a relevância que assumiram, o peso que tiveram no Ocidente, sem a tradução da Bíblia para o alemão, feita pelo Lutero, em 1534, e a Bíblia do King James, a Bíblia do rei James, feita e verteu a Bíblia para o inglês em 1610. Obras que, portanto, digamos, romperam o monopólio do texto sagrado por parte dos sacerdotes, que tornaram o texto sagrado acessível, claro, não a todos, mas pelo menos àqueles que sabiam ler, que sabiam, portanto, ler aos outros o texto. Isso é uma coisa que também tem uma importância feroz, né? Esse seria o próximo slide, por favor. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é para essa importância do livro no início aí da Idade Moderna. E não há nenhuma razão para a gente se limitar à religião. Falei do Renascimento, mas falei da Reforma. Né? A história da ciência, aqui a gente começa a chegar no ponto que vai depois nos permitir retornar ao conceito técnico científico da Capes. A história da ciência também teve os seus livros-chave, por assim dizer. Esse é o slide 4. Então, alguns exemplos, mas são muitos exemplos, né? Alguns exemplos desses livros-chave: o diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, do Galileu, em que ele apresenta as suas teorias que revolucionaram a cosmologia, a astronomia e a física; os princípios matemáticos da ciência natural, que o Newton publicou em 1687, são a fundamentação da ciência experimental moderna. Depois, A Origem das Espécies, do Darwin, também foi um livro absolutamente avassalador, quer dizer, mudou a concepção que se fazia da relação do homem com a transcendência, do homem com o seu próximo, do homem com a natureza. Finalmente, um outro exemplo, o tratado do James Maxwell sobre a eletricidade e magnetismo. Enfim, não faltam exemplos de livros que desempenharam um papel absolutamente crucial para a história do saber científico, para a história da descoberta científica, para a história do discurso da ciência. O Descartes, por exemplo.
Descartes formulou os seus insights sobre a geometria analítica, o pai da geometria analítica, na sua correspondência com o padre Mersenne. Mas ele divulgou esses resultados, ele os apresentou, ele os produziu, por assim dizer, sob a forma de um livro, que é o Discurso do Método, de 1637. Interessante essa referência ao Descartes, porque ele, talvez mais do que o Galileu e do que o Newton, atesta que neste momento, isso tem que ver com a pergunta que eu havia feito lá de início, filosofia e ciência se encontravam associadas, se encontravam de algum modo ligadas, eram solidárias, não eram assim tão facilmente discerníveis. O Descartes, na correspondência com o Mersenne, isso é muito interessante, a gente lê a correspondência dos autores, claro que tem algo aí de curiosidade, de fofoca quase, né? Às vezes a gente se depara com algumas inconfidências, mas enfim, também tem um aspecto científico. E é interessante porque o Descartes, na correspondência com o Mersenne, ele critica o Galileu, não por conta dos resultados que o Galileu havia obtido sobre a queda dos corpos. Ele critica o Galileu porque ele não, segundo Descartes, se mostrava capaz de fundamentar aqueles resultados metafisicamente. Então é curioso, é como se o Descartes dissesse: o Galileu não pode ser um bom cientista porque ele não é suficientemente bom metafísico, bom filósofo. Então isso atesta um pouco essa solidariedade, para isso que eu estou chamando a atenção, entre a prática e o discurso científico e o discurso, ou a teoria, ou, enfim, o texto metafísico ou filosófico. Para Descartes, não há física sem metafísica, como também não há metafísica sem física. Não é isso? Por isso que, talvez, isso também já sugere um horizonte para responder aquela questão inicial, por isso que, pelo menos durante uma boa parte da história do Ocidente, o livro também foi fundamental para os nossos colegas cientistas. Numa época em que eles eram, ao mesmo tempo, cientistas e filósofos, como o Descartes, como de certo modo o Newton. Newton também tem que pressupor, para que o sistema dele funcione, para que a lei da gravitação funcione, um peteleco divino que põe tudo em movimento. A sua relevância do ponto de vista especulativo, filosófico, teológico. Então, a ciência experimental newtoniana, ela também está armada no horizonte de uma reflexão cosmológica. Isso. Ora, talvez o último exemplo dessa ilustre família de grandes livros de cientistas tenha sido a teoria da relatividade especial e geral que o Einstein publicou em 1916. Mas por que talvez? Porque, a rigor, o próprio Einstein considerava esse livro uma obra de divulgação. Ele queria popularizar a teoria da relatividade. Ele não incluiu nesse livro pesquisa propriamente dita. Pelo contrário, ele procurou fazer o quê? Traduzir para um público mais amplo os resultados a que ele havia chegado antes da publicação desse livro. Se ele teve sucesso com isso ou não, é outra questão. Mas digo, o propósito dele era esse. Karl Popper, por sua vez, publicou a lógica da descoberta científica em 1934. Keynes publicou a sua teoria geral da moeda em 1936. Mas a obra do Karl Popper, na verdade, não é uma obra de ciência propriamente dita. É uma obra de filosofia da ciência, de epistemologia, se vocês quiserem. Discute como se dá a descoberta científica. Não é um livro que se proponha a fazer ciência. E o livro do Keynes, da teoria geral, tudo bem, ele apresenta ali a sua pesquisa,
Mas a economia não é bem uma ciência, pelo menos não é uma ciência como a física, a química, é um outro tipo de saber. Não é uma ciência no mesmo sentido, por exemplo, em que a gente pode dizer que a física, a biologia, mesmo a engenharia, sejam ciências. Né? Isso para dizer o quê, gente? Esse é um ponto importante. Quer dizer, no curso do século XX, já na primeira metade do século XX, o livro já havia deixado de ser relevante para as ciências exatas ou da vida. Eu fiz uma pesquisa, vocês podem pesquisar e desmentir isso, ou talvez confirmar isso, mas não me ocorre nenhum livro realmente significativo no curso do século XX para a ciência. Não estou dizendo livros de divulgação. Um livro como, por exemplo, os Principia, do Newton, foram fundamentais. Ou os cursos do método foi fundamental. Ou o livro do Galileu, etc. Ou A Origem das Espécies, do Darwin, foram livros que de fato mudaram a concepção da própria ciência, foram livros decisivos para a história do saber científico. No século XX, isso parece cessar. O livro deixa de ser importante para os nossos colegas cientistas. E aí sim, o próximo slide. Por que isso? Como compreender, primeiro, que o livro tenha se tornado irrelevante para o discurso científico, para o saber científico dessas áreas como química, física, biologia, e também, associada a essa primeira questão, uma questão que nos concerne diretamente. Como entender que o livro tenha permanecido tão importante para nós, das ciências humanas, e em especial para nós, da filosofia. Essa é a questão que eu gostaria de levantar aqui, e ensaiar para essa questão uma breve resposta. Eu acho que, diante dessa questão, há duas hipóteses recorrentes. Uma dirá que não há nenhuma razão para que o livro permaneça relevante nas ciências humanas. Essa primeira hipótese, os partidários dessa hipótese, dessa resposta, dizem o seguinte: é só uma questão de tempo para que finalmente os nossos colegas das humanidades reconheçam que, de fato, o livro não tem nenhuma relevância. O que conta, portanto, é a publicação de artigo periódico. Estamos chegando perto do Conselho Técnico Científico da CAPES. Eu já ouvi isso de alguns colegas, aliás, colegas muito competentes, muito corretos, mas que pensam isso sobre a nossa insistência nas humanidades, e em especial na filosofia, em valorizar o livro como item da nossa produção científica. Então, uma das respostas possíveis àquela questão que eu acabei de levantar é que é só uma questão de tempo para que se descubra que o livro realmente não tem importância nenhuma. Como se o livro fosse se extinguir por uma espécie de decurso de prazo. O livro estaria, portanto, obsoleto nessa primeira leitura. A outra hipótese, a outra resposta recorrente também, é que não. É que o livro, dada a especificidade das ciências humanas, dada a especificidade, em particular, da filosofia, o livro sempre terá um lugar de destaque. Pelo menos nessas ciências, dada a tradição que ele possui nessas áreas. Eu acho que são essas duas respostas opostas que agrupam os interlocutores dessa discussão. De um lado, o livro vai desaparecer, é só uma questão de tempo, para que todos reconheçam que ele se tornou obsoleto, e, de outro lado, os que dizem, não, o livro vai permanecer. Por quê? Porque ele é muito importante para as ciências humanas, ele é tradicional, enfim, é uma questão de que, ao contrário, vai se reconhecer a sua importância própria. Essas são as duas hipóteses recorrentes. E parece, a mim,
que essas duas posições opostas, elas são extremadas demais. Menos devido às suas consequências práticas, do que pela desatenção que uma e outra fazem ao fato de que processos como esse, processos que envolvem a relevância ou a irrelevância do livro, são ao só tempo processos muito dinâmicos e complexos. São processos que envolvem um conjunto de variáveis. Variáveis cujo comportamento é amplamente determinado por decisões de alçada institucional. E com isso eu quero dizer o seguinte: a ciência, seja a ciência que nós praticamos, entre aspas, sejam as ciências duras, as ciências exatas, as ciências voltadas para a aplicação, elas dependem, hoje em dia, e sempre dependeram, na verdade, de agentes institucionais que fomentam, financiam, promovem, divulgam os resultados. E que, portanto, uma hipótese, digamos, sombria, se as agências de fomento determinarem de forma consensual que o livro não é, de modo algum, um item a ser considerado nas avaliações, o livro irá desaparecer. Não há dúvida disso. Por quê? Porque ninguém vai ficar fazendo alguma coisa que não tem valor algum do ponto de vista daqueles que financiam a ciência. A gente, claro, procura fazer as coisas que acha que deve fazer, mas a gente também pensa o que deve fazer de acordo com o apoio que o que a gente pensa que deve fazer recebe das instituições, do sistema no qual a gente se inscreve. Certo? E houve essa tendência, não apenas no Brasil, essa tendência de desvalorizar os livros, ela se deu também na Europa, nos Estados Unidos. Quer dizer, isso foi um fenômeno mundial. Né? O elemento por excelência da avaliação da produção científica já há algum tempo é o periódico. E o livro tem se tornado, agora a coisa está mudando um pouco, desimportante. Ora, o livro, sobretudo o livro na sua versão monográfica, o que é um livro monográfico? É um livro dedicado, por exemplo, a um tema. É um livro de um único autor. É um livro que estuda um autor da filosofia. É um livro que estuda um problema nacional. Eu não estou falando de uma coletânea. Estou falando de um livro de um único autor. Não é isso? Sobretudo o livro monográfico, ele tem sido, como eu estava dizendo há pouco, um pouco desvalorizado por toda parte. Se, como eu dizia, os órgãos de fomento, mundo afora, realmente negligenciarem o livro, a produção científica na forma do livro, o livro vai desaparecer. Foi isso que aconteceu, de resto, nessas áreas que a gente comentava há pouco. Na medicina, na física, na astronomia, onde a produção e a divulgação científica se concentram completamente em periódicos. O livro não tem importância nenhuma para essas áreas. Os nossos colegas lá, na CAT, no Conselho Técnico Científico, mesmo na universidade, vocês devem ter essa experiência aqui, eles não conseguem entender por que para nós o livro é importante. Acho que todo mundo já passou um pouco por isso, pelo menos os colegas professores aqui, acho que já se viram nessa situação um pouco constrangedora de dizer, não, mas esse livro que eu demorei 3, 4, 5 anos para fazer, é muito mais importante do que 1, 2, 3 artigos que eu poderia ter feito. Mas por que isso? Por que nós defendemos isso? E por que os nossos colegas, supondo que eles não estejam apenas com má vontade, têm tanta dificuldade de entender isso? Essa que é a pergunta, né? Eu estou reiterando. Então eu dizia, se prevalecer o entendimento dos nossos colegas das ciências duras, das ciências aplicadas, das ciências da vida, de que a produção científica
ela deve ser veiculada apenas em periódicos, o livro vai, de fato, desaparecer. Agora, o fato de que isso possa acontecer não significa que isso vá necessariamente acontecer. Isso depende também de nós argumentarmos pela importância, pela relevância do livro. Enfim, para dizer o seguinte, o futuro do livro depende das decisões que envolvem os agentes do circuito concernido pela sua existência. Que circuito é esse? O circuito formado pelos órgãos de avaliação da produção científica, pelas editoras científicas, pelos pesquisadores, pelos comentadores, pelos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, pelos reitores, enfim, por um conjunto de agentes, sobretudo do mundo universitário, que nem sempre se dão conta, como eu tampouco me dava conta, do que, afinal de contas, é tão relevante no livro. Eu vou tentar agora dizer a vocês o que me parece absolutamente central no livro. Eu acho que há uma linha divisória aqui. E essa linha divisória entre as ciências duras e as ciências humanas, não diria que isso é apenas a filosofia, as ciências humanas de uma geral. A linha divisória, ela começou a ser desenhada no momento em que áreas como a física, a química, a biologia se emanciparam das grandes narrativas. O que são grandes narrativas? A filosofia, por exemplo, é uma grande narrativa. A teologia é uma grande narrativa. Uma grande narrativa é um discurso que pretende conferir uma unidade global de sentido para as suas proposições, para os seus enunciados. É uma grande narrativa, portanto, é uma narrativa que pretende fornecer uma compreensão global sobre os problemas. Newton, por exemplo, ele era um praticante da física, ele é um inventor, por assim dizer, da ciência experimental. Mas ele também abrigava, cuidava de abrigar essa prática científica sobre uma grande narrativa, a ponto de discutir, de trazer para o seu método experimental alguns pressupostos de caráter transcendente, de falar de cosmologia, de falar de teologia, associando, portanto, aquilo que ele propunha como verdade científica com uma consideração mais ampla, mais abrangente, que eu estou chamando aí de grande narrativa. Por isso que o Newton discutia de igual para igual com outros filósofos, que por sua vez discutiam de igual para igual com outros cientistas. Por quê? Porque, como eu dizia há pouco a respeito do Descartes, essa separação entre o filósofo e o cientista ainda não havia se consumado. Isso é algo mais recente. Quando Darwin, por exemplo, vocês devem ter visto, tem até um filme sobre isso, quer dizer, um filme interessante sobre Darwin. Quando Darwin elaborou a sua teoria da seleção natural, ele se descobriu profundamente angustiado com as consequências teológicas que aquela teoria implicava. Isso é, abrigar, digamos, um discurso científico sobre uma grande narrativa. Estamos seguindo? Então, essa ligação entre a prática ou a teoria científica, a produção científica e pressupostos de ordem mais abrangente, de ordem filosófica, essa ligação era natural. É isso que desapareceu e é isso que explica porque o livro foi se tornando irrelevante para os nossos colegas das ciências exatas. E isso eu acho que é importante. Por quê? Porque, se eu tiver certo, essa é uma das características principais da produção científica nas ciências experimentais. Elas
se emanciparam dessas grandes narrativas. A consequência principal, dito de forma resumida, a consequência principal disso é que o locus da inovação científica, o locus da produção do saber nessas ciências, é o laboratório. Por isso que as agências de fomento, quando elas examinam as condições desses cursos, química, filosofia da vida e por aí vai, uma das coisas mais importantes são as condições de infraestrutura. Por quê? Porque é ali que se produz a ciência, hoje em dia, nessas áreas, nessas ciências aplicadas, nessas áreas, nessas ciências duras. São ciências que se tornaram experimentais. A ciência passou a se realizar, a produção do saber passou a transcorrer em laboratórios. Ora, nesse contexto e nessas áreas, recursos bibliográficos, o que são recursos bibliográficos? Recorrer ao livro, recorrer ao periódico, recorrer a formas escritas, bibliográficas. Os recursos bibliográficos, nesse contexto aqui, esses recursos prestam-se apenas a divulgar resultados que são produzidos independentemente deles. O que eu quero dizer com isso? O livro já não é mais o locus da produção do saber nessas áreas. O livro ou o periódico é apenas o quê? O locus da divulgação dos resultados. Por quê? Porque esses saberes são produzidos não no discurso, mas no laboratório. Não é que a ciência tenha se tornado experimental apenas no século XX. Estou dizendo que o meu argumento é qual? É que antes do século XX, ela era a um só tempo experimental e discursiva, porque ela estava ligada a uma grande narrativa, essa preocupação de dar uma unidade de sentido às suas proposições e aos seus resultados, que remetia a considerações de ordem especulativa, filosófica, teológica, por aí vai. Quando a ciência se emancipa das grandes narrativas, a produção do saber se torna independente dos recursos bibliográficos, que agora se prestam apenas a divulgar os resultados obtidos. Ora, para isso, periódicos são mais do que suficientes. Certo? Já nas áreas ligadas às humanidades, e em especial na filosofia, a ciência permanece sendo eminentemente um saber discursivo. E isso faz com que nessas ciências, as ciências humanas, o texto seja o locus da produção do saber, e não apenas o recurso para a sua divulgação. Esse é o ponto fundamental. Para nós, o texto é onde nós realizamos a nossa ciência. Uma ciência esquisita. Mas é por isso que é tão importante para nós o livro. Por quê? Porque o livro é o locus, por excelência, onde nós produzimos aquilo que nós sabemos. Isso pode ser um slide. Eu acho essa diferença bem importante. Eu acho que é uma diferença que às vezes passa desapercebida nesses debates. Essa diferença essencial, acho que é aí, entre as ciências experimentais e as ciências humanas. As ciências humanas são um saber eminentemente discursivo. Isso possui implicações muito importantes. A relação com o passado que nós temos, por exemplo, nas ciências humanas e na filosofia em especial, decorre do caráter discursivo do nosso saber. Quando a gente enfatiza que é preciso ser original na interpretação
por exemplo, de um problema, ou de um autor clássico. Ora, essa originalidade, ela se exprime na maneira como cada um de vocês constrói, no final de um semestre, como forma de avaliação de uma disciplina qualquer, um texto, mas vocês escrevem esse texto, comentando, interpretando o legado daquele autor da história da filosofia. Isso não é apenas papagaiar aquele autor. Isso é retomar, a partir de algo que é profundamente pessoal, uma herança. Esse elemento pessoal, ele se exprime na organização do discurso. E o discurso, ele se manifesta na ordem de um texto. Então é importante que a gente não perca essa dimensão. Não sei se eles não ouviram, mas falei muito demais. Então, começar aprofundando esse último ponto, né, eu vejo assim, basicamente, hoje em dia. Você pode ter, nas ciências duras, até porque são ciências que admitem ser medidas pelos seus resultados e suas aplicações, é perfeitamente cabível que você tenha laboratórios atuando em rede. Então, um laboratório descobre alguma coisa sobre uma matéria qualquer específica, isso imediatamente é circulado, veiculado por periódicos e incorporado à lógica de inovação e de produção do saber pelos outros laboratórios. Eles vão, por assim dizer, se corrigindo, se atualizando. Eu vejo um pouco assim essa descoberta e a inovação nessas ciências duras. Essas ciências, e por isso que o periódico funciona como um veículo de divulgação muito rápido. Nessas ciências, um artigo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, já era. É antigo, ficou velho, ficou obsoleto. E entendo, na linha do que você colocava, entendo que isso tem que ver com o tipo de produção do saber que é muito especializado de um lado e muito fragmentado também. Não se exige de um cientista que ele tenha, eu não estou dizendo que isso seja um problema, hein? Só estou fazendo uma constatação. Não se exige de um cientista que ele tenha uma compreensão de todo o processo do qual ele faz parte. Até porque ele está numa cadeia de produção do saber que encontra instrumentos capazes de corrigir e totalizar, independentemente da construção de uma unidade de sentido por parte de cada um dos agentes. Acho que nas ciências a coisa funciona assim. Eu acho que transpor isso, colonizar as ciências humanas com essa lógica, é muito perigoso. Então, esse acho que é o primeiro ponto que a gente está mais ou menos de acordo. Eu concordo com vocês, acho que as duas questões vão nessa direção, quer dizer, é preciso caracterizar um pouco mais positivamente o que se segue dessa diferença fundamental. Mas o que eu quero dizer é que isso reflete um incômodo que acho que vocês, como professores, já devem ter sentido. A gente vai fazer um projeto. Não só tem objetivos, como tem metas. Eu sempre tenho um problema, eu nem sei qual é a diferença entre objetivos e metas. Para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, isso foi claramente importado dessa lógica das ciências aplicadas, das ciências duras, das ciências da vida, para as ciências humanas. E a gente começa a inventar maneiras de se adaptar a uma terminologia e a um modus operandi que não é nosso. Né? O que então é efetivamente nosso? O que pode ser avaliado? Tudo bem, vai chegar um texto lá para nós, da filosofia, que não segue essa lógica do cluster, dos laboratórios integrados por revistas que publicam todas em inglês e por aí vai. Não é isso, é outra coisa. O que vai chegar para nós? Um artigo em português, por exemplo. Um artigo. Bom, o fato de ser um artigo em português, o fato de não estar numa base
de indexação internacional, não é algo que deponha contra esse artigo. Justamente porque a lógica é outra, indo bem na direção a que o Fernando chamava a atenção e um pouco respondendo a sua questão também. Nós temos que criar mecanismos de avaliação que corrijam esse problema, que saibam evitar de transpor para as ciências humanas, e em especial para a filosofia, uma lógica que é nossa. Então, o fato do artigo estar em português, dele ter, portanto, um baixo fator de impacto, porque se ele está escrito em português, o fator de impacto dele está condenado. Isso não significa que ele não tenha alta densidade filosófica. Então você tem que fazer o quê? Definir critérios de avaliação dos periódicos, eu não estou nem falando dos livros, né, dos periódicos, que levem essa especificidade em conta. E eu acho que nós fizemos isso nessa quadrenal. Por quê? Porque a gente não usou o fator de impacto como o elemento principal para avaliar os periódicos. Existem áreas mais duras, é muito fácil para essas áreas fazer o código periódico. Eles simplesmente medem o fator de impacto do periódico e dão uma nota. Se a gente transpusesse essa lógica para a filosofia, a gente já está, a meu ver, ignorando a especificidade da produção filosófica. Esse é o ponto. Né? Bom, então significa isso o quê? Que você deve ter para os artigos em filosofia a mesma atenção para a especificidade da produção filosófica que eu estava reivindicando para os livros. Embora eu acho que nos livros isso ganha um grau mais elevado, eu acho que isso vale para artigos também. Claro, os artigos, eles muitas vezes, isso eu acho que é normal, isso faz parte um pouco da lógica da produção universitária contemporânea, muitas vezes os artigos se desenvolvem num grau de especialização muito elevado. É a coisa que eu falava da escola, da profissionalização. Então não se espera de um artigo de filosofia que o sujeito comece a dizer sobre Deus e sua época. Ele vai ter que dizer, afinal de contas, a diferença do Tratado da Emenda do Intelecto por Spinoza, da primeira para a segunda edição do Leviatã, do Leviatã do Hobbes, do latino, no inglês, é algo que, por conta da produção filosófica na universidade, por conta da filosofia ter se tornado um subjetivo universitário, a especialização foi um elemento concomitante com a nossa profissionalização. É isso que nos permitiu também sair daquela doxografia, falar um pouco de Deus e sua época, e por aí vai. Então isso eu vejo como alguma coisa que é um pouco inevitável. Eu só acho assim, que se nós fizermos apenas isso, nós muito rapidamente vamos perder qualquer relevância. Porque isso, de fato, eu não sei, muito honestamente, eu acho que isso é importante, tudo bem, mas eu acho que a filosofia ela tem algo mais importante para contribuir. A contribuição filosófica, eu acho que vai além dessa do especialista no Agostinho, no Kant, no Spinoza, no Wittgenstein, ou o que quer que seja. Acho que a filosofia não pode se ater apenas a essa especialidade. Isso vale para o periódico e para o livro. Acho que aí a questão vale para os dois. A coisa do gênero, eu estou inteiramente de acordo. Quer dizer, se chega lá um livro que quer ser um diálogo do Platão hoje em dia, ou é uma coisa genial, pode ser, ou vai ficar bem ridículo. Agora, em qualquer caso, eu acho que o livro, e um bom artigo, que saiba reunir o quê? Especialização e generalidade, esse é o desafio. Como é que você consegue reunir essas duas coisas? A especialização, o rigor da especialização, e ao mesmo tempo um interesse geral. Isso é muito difícil, mas por isso não é todo mundo que logra fazer isso sempre. Por isso que é difícil. Só acho que a gente deve tentar fazer isso. Então você estuda lá o Hume. Bom, a questão é trazer o Hume e mostrar como ele é interessante para nós. E eu tenho certeza que é possível fazer isso. Não é fácil, mas é possível fazer isso. Né? Então se chega um texto num gênero que de imediato produza uma antipatia no leitor, porque ele é um gênero completamente obsoleto, ele assume a forma de uma tratadística escolar, bom, aí também ele vai estar pegando por um critério que me parece muito
muito pautável, que é o interesse que aquela narrativa, não precisa falar de Deus na sua época, mas precisa ter uma unidade de sentido, que aquilo pode ter para esclarecer, para nos ajudar a compreender o nosso presente. É claro, já não é mais algo que evoca uma verdade transcendente, um Deus cartesiano, coisa que vale, mas é uma perspectiva que cada um de nós, como autor que pretende ser, é capaz de criar e produzir. Isso acho que vale para artigos, embora artigos estejam muito nessa lógica da especialização, e para livros também. Sempre pensando que a especialização é algo até bem-vindo, mas que eu acho que não é suficiente. Nosso desafio é justamente juntar a especialização exigida pela profissionalização e o que mais? Uma generalidade que confira ao nosso discurso alguma relevância, não em relação à verdade, em relação à compreensão do que se passa conosco. É isso que faz a diferença dos grandes autores. E nós temos grandes autores de filosofia ainda, né? Na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, e um ou outro que se ensaia no Brasil também. Tem gente que pensou coisas a partir da história da filosofia, a partir dos textos filosóficos, e pensou coisas muito importantes. Vou dar exemplos que são muito distintos. O Benedito Nunes, por exemplo, um ensaísta genial. Não estou falando só dos livros sobre Heidegger, as coisas que ele pensou sobre a estética, sobre a arte. Né? Eu acho que tem essa força. O José Arthur Janotti, o texto dele sobre o Marx, quer dizer, é um texto. A coisa foi longe ali. Um trabalho de especulação que não é pouca coisa. Alguns textos da Marinena são importantes, são contribuições para pensar a cultura, por exemplo. Né? Os textos do Emil Stein, bom, são textos sobre Heidegger, mas é claro que ele está pensando também, de alguma maneira, o nosso presente, a nossa atualidade. Mesmo uma tradução de um texto clássico tem essa promessa, essa possibilidade. Então, o desafio de juntar a especialização e generalidade, eu acho que é o nosso desafio hoje em dia, como comunidade filosófica que se profissionalizou muito, isso foi bom, massificou, mas acho que a gente tem que arriscar ser um pouco mais ousados. É difícil, porque a gente é muito treinado para se inibir. Né? E é bom que a gente se iniba também, senão fica muito bobagem. Mas é importante também ter um pouco de ousadia, senão a gente fica muito comprometido com essa especialidade, seja no periódico, seja no livro, e não dá o passo que eu acho que a gente já pode dar. Pensar as coisas, não pensar uma coisa que seja definitiva, não, é só procurar fazer discursos mais abrangentes, mais arriscados, como alguns colegas já fazem, estão tentando fazer. Não sei se respondi muito bem, mas está ótimo. Nós encerramos, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos. Boa noite. Eu que agradeço.